Olá, irmãos e irmãs, membros da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, alunos da Escola Bíblica Dominical. Olá para você também, amigo e amiga da nossa Igreja Presbiteriana Cristo Redentor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus muito abençoe a todos. Já fizemos a oração pela nossa Escola Bíblica Dominical na nossa reunião de oração que acabamos de concluir e, em continuidade, apresentaremos o tema que será ministrado hoje. A aula de hoje foi previamente gravada pelo reverendo João Batista. Ela tem por tema o cristão e o tempo. Nessa aula estudaremos um pouco sobre as principais visões filosóficas relacionadas ao tempo, como a Bíblia trata este assunto, especialmente por se tratar de uma categoria totalmente sujeita ao Deus Criador. E, finalmente, nesta aula será falado um pouco sobre as formas de marcarmos o nosso tempo por meio do calendário e de datas que serão adotadas para este ano de 2021, no que diz respeito a aspectos litúrgicos e celebrações. É um tema bastante importante, especialmente para os membros da nossa igreja, para que compreendam o que será feito a título de planejamento em relação à nossa igreja. Portanto, a aula de hoje é sobre o cristão e o tempo. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, faça uso do chat do YouTube ou Facebook, enfim, da plataforma que você estiver utilizando para assistir. Deixe lá sua dúvida e nós entraremos em contato para, na medida do possível, saná-la. Ou talvez dizer que não sabemos. Mas, enfim, é importante que as perguntas sejam feitas e assim ocorra o crescimento de todos. Portanto, fiquemos então com essa aula, que foi previamente gravada pelo reverendo João Batista, o cristão e o tempo. Tenham todos uma excelente aula e que Deus nos abençoe. O que é o tempo? Essa é uma pergunta, irmãos, que atravessa séculos e muitos já tentaram responder, lidar com ela, com pouco ou muito sucesso. Um daqueles que primeiro tentaram, pelo menos entre os cristãos, foi Agostinho. Ele disse o seguinte: eu consigo falar a respeito do tempo, eu sei empregar verbos, sei empregar categorias temporais, eu sei no meu dia a dia lidar com o assunto, mas quando alguém me pergunta o que é o tempo, aí eu já não sei o que é. Vejam que quem falou isso foi um dos gigantes da nossa teologia, e com isso eu quero preveni-los que todo estudo a respeito do tempo, pelo menos até hoje, se mostrou ensaístico, tentativo. Nós não chegamos ainda a uma definição e não sabemos se iremos chegar. O tema é gigante, é enorme, e o que eu espero fazer aqui nessa relativamente breve aula é fazer algumas considerações e estabelecer algumas questões aqui que poderão ser úteis para nós, meus irmãos, especialmente no ano de 2021, já que o nosso tema anual será todos os dias até a consumação dos séculos. Essas palavras de Jesus que dizem respeito ao tempo que ele passará conosco, né? Então nós falaremos hoje um pouco a respeito disso. Inicialmente nós apenas pincelaremos 3 visões esquemáticas mais conhecidas a respeito do tempo. Depois nós veremos um pouco o que a Bíblia ensina a respeito do tempo e da sua relação com a eternidade. Sempre que a Bíblia trata sobre o tempo, está por perto ali ou permeado, permeado pela noção de eternidade.
e nós vamos também fazer algumas considerações finais com respeito a algumas formas de refletir o entendimento que eu pretendo passar para os irmãos aqui no decorrer do ano de 2021 aqui na IPCR. Então vamos falar um pouquinho a respeito das visões mais básicas do tempo, meus irmãos, de modo muito esquemático, né? Vamos falar a respeito delas. A primeira delas é a visão chamada de realista, que é aquela que trata o tempo como uma substância, como algo real, como um tipo de mãe ou de matriz de todas as coisas que existem e que acontecem, já que tudo está permeado pelo tempo, tudo que nós conhecemos, tudo que nós vemos está sujeito ou está penetrado ou encharcado, vamos dizer assim, pelo tempo. Então, normalmente, aqueles que seguem essa tendência ou essa visão sobre o tempo trabalham muito com as questões substantivas, as questões mais objetivas ligadas ao assunto. Em segundo lugar, nós temos a visão mais idealista do tempo, falando dessa ideia como algo vindo do coração, ou nascido e nutrido do coração do ser humano, de que o tempo existiria na nossa percepção e não na realidade objetiva. Todos nós certamente já tivemos essa impressão, essa percepção de que para nós o tempo passa diferente, mesmo que não seja normalmente, mas pelo menos em alguns momentos da vida, parece que nós experimentamos algo diferente dessa objetividade do modelo realista em nossas vidas, né? Então nós temos aí dois modelos que são bastante diferentes, e nós temos um que busca conciliar, talvez seja esse o da maioria das pessoas, né? Que é o modelo relacionista de tempo. Segundo esse modelo, existe um equilíbrio. Por um lado, o tempo é o modo que nós temos de ligar, não é? De relacionar um evento a outro na sua sucessão, mas também devemos lembrar que essa observação da ligação entre eventos que cria esse efeito temporal não são assuntos apenas objetivos, verificáveis lá fora, mas que também podem ser verificados aqui dentro. Nós também temos algo correspondente a isso do lado de dentro de nós, nas nossas percepções, e que também nós consideramos como sendo reais, né? Então, basicamente, de modo muito esquemático, nós passaríamos muito tempo aqui se nos aprofundássemos nisso, e o nosso interesse principal é ouvir um pouco a Escritura a respeito, embora ela também não traga conceitos, sem dúvida alguma, traz um entendimento que deve nos interessar, porque é aquele ligado à salvação e à santificação do homem, né? Então vamos a ele, vamos falar um pouco a respeito do entendimento bíblico deste assunto fascinante. Vamos falar um pouco sobre o tempo na Bíblia, irmãos. Primeiramente, vale a pena nós nos lembrarmos de uma doutrina que é chamada de doutrina da acomodação divina. O fato de que Deus nos falou sobre todos os assuntos que dizem respeito à nossa salvação e à nossa piedade de modo simples, de modo a acomodar-se aos mais humildes, de forma que nós pudéssemos ver, no caso do assunto do tempo, né, pudéssemos ver a eternidade pelo olhar da nossa própria experiência. Evidentemente que não vai ser um olhar completo. A nossa experiência é muito pobre para captar a experiência de Deus na eternidade, né, ou o que Deus faz na eternidade. Mas quando Deus nos fala a respeito da eternidade, normalmente ele faz uso das categorias que são as que estão ao nosso alcance, as categorias chamadas temporais, né? A sucessão de eventos, a questão dos tempos verbais, né? Tudo isso é levado em conta pelo nosso Deus quando ele inspira os seus instrumentos a escreverem a sua palavra. Então nós vamos ver, apenas leremos alguns textos, eu tomei a liberdade de grifar algumas palavras para chamar a atenção dos irmãos
para o tratamento temporal que a Bíblia dá a assuntos ligados à eternidade. Notem que o nosso assunto não é a eternidade, mas nós precisamos nos valer dela para entender um pouco, por contraste, né, o próprio tempo, tá certo? Então vamos aos textos bíblicos. O primeiro deles, Salmo 92, né? Fala de um período antes que existissem todas as coisas, né? O que é que existia antes? É uma categoria temporal que a Bíblia usa para se referir a coisas ou a tempos, digamos assim, que não existiam antes dos tempos, né? Que normalmente são percebidos e estabelecidos a partir da criação. Então, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, antes disso tinha o quê? Nada. Havia um tempo antes de qualquer coisa ser criada. A Bíblia coloca essa questão no sentido de acomodar-se ao nosso entendimento. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía, está se referindo aqui à sabedoria que é personificada nesse capítulo 8, né? O autor de Provérbios está falando da sabedoria como se ela fosse uma pessoa, né? Dizendo que o Senhor a possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Então, notem que está se falando de uma categoria de algo eterno, né, na eternidade, antes da criação de todas as coisas e do início dos tempos, né? E está se usando aqui a partícula antes para se referir a esse tempo, né, ou a essa dimensão eterna. João 1:1. No princípio era o Verbo, ou existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vejam que são categorias, novamente, que dizem respeito à nossa realidade, para nós entendermos melhor aquilo que acontecia na eternidade. Novamente, estou usando o verbo acontecer aqui, né? Eu não estou me complicando, foi assim que a Bíblia se revelou, não é só assim que a palavra de Deus veio a nós, na forma já acomodada. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, essa é a oração de Jesus, né, a famosa oração sacerdotal, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, novamente, nós temos aqui uma categoria temporal aplicada a uma dimensão eterna. Talvez se Deus usasse o termo que é utilizado lá na eternidade, você sequer entendesse, né? Então ele se acomodou à nossa limitação. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, perante ele, e em amor, etc, etc. Timóteo 1:9. Que nos salvou, referindo-se ao Senhor Deus, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Já é uma construção ainda um pouco mais complicada, né? Tempos eternos. Então, os irmãos estão vendo como Deus, na sua misericórdia, se acomodou a nós, a nossa experiência pobre, que é temporal, para nos falar a respeito de coisas grandiosas da eternidade. 1 de Pedro 1:20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Novamente, nós temos o uso de categorias temporais para explicar ou para expor realidades eternas. E Apocalipse também nos traz algo parecido, falando a respeito da adoração a Deus
dizendo: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo... Aliás, essa adoração não é a Deus, não. É um ídolo. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Acho que os irmãos já entenderam a questão aqui, não é? De que nós estamos lidando com aquilo que os antigos chamavam de doutrina da acomodação divina, a simplicidade nossa como seres humanos. Deus faz isso, nos diz Bavinck, porque em nosso pensamento e fala não podemos evitar a forma temporal. Então não tem jeito de falar qualquer coisa a respeito de qualquer pessoa, senão pelo uso de verbos. E verbos estão encharcados de tempos, não é? E qualquer ajuda para entendermos a eternidade só pode vir de nossa experiência temporal. Daí se falar, por exemplo, de um tempo antes do tempo. Então, isso é o que a Bíblia fundamentalmente nos ensina a respeito do tempo, falando-nos a respeito da eternidade. É o modo que ela tem de ensinar as verdades eternas, usando as categorias do nosso dia a dia ou do tempo em que vivemos. Agora, o tempo como uma criatura de Deus, irmãos. Historicamente, é uma convicção dos cristãos em todos os tempos, geral, de que o tempo foi criado por Deus. O tempo é uma criatura divina, embora seja naturalmente uma criatura especial, por causa das dimensões que ele possui, por causa da própria natureza, da dinâmica que ele possui, e porque ele permeia todas as coisas, é algo que faz parte de toda a criação. Então, é claro que nós estamos lidando com uma dimensão que é diferente, diferenciada, mas ainda assim criada por Deus. O arranjo que Deus fez no cosmos é um arranjo temporal. Então significa que nós estamos diante de algo que carrega consigo um mistério muito grande e que torna muito difícil você captar tudo isso numa definição apenas, né? Agostinho afirmou com razão que o mundo não foi feito no tempo. Eu chamo a atenção para os irmãos aqui nessas partículas que Agostinho usa aqui, no e com. Agostinho afirmou com razão que o mundo não foi feito no tempo, mas junto com o tempo. Nesse ponto ele está seguindo Platão, né? E seguindo outros que já haviam dito antes dele, né? E muitos teólogos que repetiram depois. O tempo não é uma coisa que Deus fez e que depois foi jogando as outras coisas. Não é isso. Mas que o tempo foi dado junto com a criação. A criação já trouxe consigo essa marca, essa coisa que permeia ela do início ao fim, que é o tempo, tá certo? Então essa ideia foi afirmada por Agostinho e tem tanto antecedentes como também seguidores no decorrer dos séculos. O tempo é a forma necessária de existência daquilo que é finito. Forma aqui tem o sentido de fórmula, como receita de bolo, tá certo? Para que aquilo seja aquilo, tem que ter essa fórmula aqui, tem que ter essa receita. Ele não é uma criação separada, mas foi automaticamente dado com o mundo, criado juntamente com ele, assim como também foi o espaço. O que é que nós deduzimos com isso, irmãos? É que Deus é Senhor não apenas das coisas que existem, mas de todas as condições de possibilidade dessas coisas que estão ligadas ao tempo. E Deus, portanto, é o Senhor do tempo. Deus e o mundo, eternidade e tempo, estão intimamente relacionados, de tal modo que o mundo é sustentado em todas as suas partes
pelo poder onipresente de Deus. E o tempo, em todos os seus momentos, é permeado pelo ser eterno do nosso Deus. Então, isso é uma verdade maravilhosa. É a verdade de que Deus controla o acontecer histórico e Deus controla também o mundo e a vida e as coisas momento a momento. Deus faz uso dessa espécie de embreagem e Ele que comanda todas as coisas, que estão todas elas permeadas pela dimensão temporal, meus irmãos. Tendo esse ensino no coração, nós não precisamos temer nenhum tempo, né? Ou nada do que aconteça nessa vida, porque tudo está sujeito ao tempo que, por sua vez, está sujeito ao Senhor Deus. E isso inclui não apenas o tempo objetivo, tá certo? As coisas que acontecem de acordo com o relógio, vamos dizer assim, mas também aquilo que acontece dentro de nós. Essa dimensão mais íntima, que é muito, muito, muito mais complicada do que aquilo que a gente vê na parede ali, na forma de um contador de tempo objetivo, que é o relógio. E a respeito disso, eu gostaria de falar um pouco desse tempo mais subjetivo, isso que a gente experimenta constantemente em nossa vida, né? Então, o Senhor Deus é o Senhor do tempo. E, inicialmente, nós devemos entender que esse tempo, nas suas dimensões, pode ser tanto um tempo histórico-cultural, como também psíquico, como nós falamos no início apresentando aquelas 3 visões de tempo, né? Observemos primeiro o controle que Deus tem das dimensões histórica e cultural do nosso mundo. Note que essa é uma declaração bem abrangente. Vocês conhecem Eclesiastes 3, que fala a respeito do controle absoluto de Deus a respeito do tempo. A grande ênfase que nós temos nesse texto, que vai até o versículo 8, é nessa palavra aí, determinado. Aí está o acento. O texto poderia dizer, tudo tem seu tempo. Há tempo de nascer, de morrer, não é? Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, tudo tem seu tempo determinado, fixado. Quem fixou? Deduz-se aqui que é o próprio Deus. Deus fixa o tempo de nascer, de morrer, plantar, de arrancar o que se plantou, de juntar pedras, espalhar pedras, etc, etc. Tempo de guerra, tempo de paz, não é isso? Então, Deus determina todos os tempos nesse sentido do acontecer cultural, do acontecer natural, do acontecer histórico. Daniel 2:20, isso aqui é parte de uma exultação de Daniel após, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, interpretar um sonho do rei. Nos diz assim, Daniel 2, de 20 a 21. É ele quem muda o tempo e as estações, mundo natural, né? Remove reis e estabelece reis, mundo político, né? Desenrolado o tempo político, e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A vida intelectual também depende do Senhor Deus conduzindo todas as coisas. Então vocês observem que o acontecer histórico e cultural está debaixo do poder condutor, controlador, mantenedor do Senhor Deus. Além da dimensão natural e dimensão cultural, há também a dimensão interior, como nós falamos no início desse estudo, que é bastante misteriosa, irmãos, e resistente à análise. Ela não é tão... A parte da análise externa do tempo objetiva é difícil, mas a análise psicológica se mostra ainda mais difícil, ainda mais problemática, já que cada um é cada um, né? Nós compartilhamos certos padrões, mas também compartilhamos descontinuidades. E é muito difícil você criar uma teoria do tempo subjetivo que seja unificada, que seja aplicável a cada indivíduo, né? Pela própria natureza dos indivíduos. Eu separei aqui um livro, tem um título um pouco longo, de um psicólogo holandês chamado Dewey chamado Por que é que a vida acelera
à medida que se envelhece, sobre a memória autobiográfica. E ele traz alguns dados interessantes ao nosso estudo, porque mostra as complicações de você abordar um assunto desse. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos tranquilos sabendo que para Deus é muito simples, né? O que para nós está escuro, para Deus está tão claro quanto a luz. Isso também é verdade sobre o nosso coração. Mas vejam as complicações que ele levanta em relação à percepção subjetiva do tempo, né? No caso, evidentemente, por cada indivíduo, né? De acordo com ele, muito do que experimentamos com nossa memória ocorre em uma escala de tempo que não admite pesquisa experimental. Alguns fenômenos são fugazes demais para serem registrados. Então, isso é difícil de ser quantificado e até de ser qualificado cientificamente, né? O déjà vu, por exemplo, pode ocorrer de repente, quando você percebe estar tendo a sensação maravilhosa de repetir parte da sua vida se vai novamente. Aquela sensação de eu já vi isso antes, ou já passei por isso antes, não é? Que é uma sensação autobiográfica, né? Eu já estive aqui, eu já experimentei, eu já ouvi essa palavra em algum lugar, eu já vi determinada situação. Isso é tão rápido e tão maravilhoso como um rasgo de luz, e depois você não sabe se aquela experiência vai se repetir de novo. Isso é profundamente complicado para você tentar mapear numa vida só. Imagine criar uma teoria em relação a isso, né? Em contraste, a ilusão de que o tempo acelera à medida que você envelhece é um fenômeno prolongado demais. Não é possível conduzir experimentos cobrindo a escala inteira de uma vida humana. Então, essa sensação, e certamente quem tem mais de 40 anos aí, que começa a sentir que está vivendo a segunda metade da vida, né? Você tem essa impressão, que é a impressão que uma professora definiu, dizendo que é quando a ampulheta, né? Que é aquele aparelho antigo de medir tempo, que tem aquela areiazinha que vai caindo da parte de cima, né? Por um espaçozinho pequeno lá de baixo, ela começa bem lenta, né? Mas quando vai chegando na parte final, parece que ela acelera, né? Quanto mais a ampulheta, a areia está caindo, mais a areia acelera, né? A impressão que a gente tinha é que isso tinha que ser o contrário, porque parece que o peso ali da areia devia forçar uma rapidez maior, mas não acontece isso. Quanto mais a coisa fica leve em cima, mais fica veloz e preenchendo a parte de baixo, né? Isso aí é altamente complexo para você analisar com algum grau de certeza estável de tipo científico, né? Com esses exemplos, o estudioso assume que certas dimensões temporais profundas da alma humana não se sujeitam, como eu disse, por sua complexidade, à pesquisa científica. O déjà vu, o filme da vida, que passa num segundo, chamado por ele de memória panorâmica, é quando você tem uma visão quase que instantânea dos muitos tempos que você viveu, o senso de aceleração do tempo na velhice, tempo de que a vida passa rápido, né? O senso da eternidade infernal, que é quando você está lá, Deus livre vocês, com um revólver no ouvido lá na porta de uma farmácia, um assaltante atrapalhado, deu tudo errado para ele, ele pegou o primeiro que estava passando lá, agarrou você pelo pescoço, e você está lá com aquela arma no seu pescoço, no seu ouvido, sei lá, e só se passaram 10 segundos, mas para você aquilo ali é um inferno eterno. Já se passaram 3 minutos, mas para você já tem 3 dias que você está ali naquele pesadelo, né? E a mesma coisa quando você tem o senso da eternidade num abraço de um amigo, né? Segurando um netinho, né? Você fica ali segurando e nem percebe que o tempo passou. Existem muitas coisas que cristalizam a nossa percepção interior do tempo, né? Seja num sentimento infernal, que parece que o tempo para realmente e a agonia continua, quer seja
num momento iluminado, quando você está conversando com alguém e fica tudo escuro em torno, né? Só fica aquela luz ali entre vocês e parece que o tempo já rolou e você não percebeu. Tudo isso, irmãos, tem sido estudado com o objetivo de lançar luz sobre essas áreas desconhecidas, essas áreas obscuras que estão dentro de nós e que, de certo modo, fazem parte também de um mundo temporal, só que de uma dimensão muito mais complexa desse mundo temporal, né? No entanto, tais fenômenos, por envolverem as dimensões não apenas temporais, mas eternas, só podem ser compreendidos e resolvidos por alguém que abarque tudo isso e conheça perfeitamente a alma de cada um. E esse alguém é o nosso Deus. Então, nós estamos falando aqui do senhorio do nosso Deus sobre todo o campo que você julgar temporal, quer seja o objetivo, quer seja o subjetivo. Meus irmãos, nós vamos encerrar com as considerações finais esta aula e nós estamos falando a respeito do tempo e vimos até agora que nada nesta vida, nem fora de nós, objetivamente, nem subjetivamente, escapa do poder e do amor do Senhor Deus por nossas vidas, do cuidado do Senhor, da condução, e que Ele é o Senhor de todas as condições de possibilidade, quer sejam externas a nós, quer sejam internas. Além de Criador e de mantenedor do nosso tempo, irmão, sobre a terra, o Senhor Deus também quer ser o santificador do nosso tempo. Nós conhecemos a Escritura, o que ela nos diz a respeito da santificação do tempo, e nós temos pelo menos um dia ao qual nós chamamos de dia santo, não é? Que é o domingo do Senhor. Nós guardamos esse dia e o separamos do restante dos outros dias. Os outros dias nós reconhecemos que são úteis para nós. No entanto, por um lado, nós dizemos que o dia do Senhor, o dia santo, é um dia em que nós o servimos. É um dia profundamente útil para as nossas almas. Por outro lado, nos dias chamados úteis, né, a segunda-feira até o sábado, nós não deixamos de cultuar a Deus, ou de glorificar a Deus, ou de buscar fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e de exercitar a nossa vida de piedade, quer seja obedecendo ao mandato cultural, aquele ligado, por exemplo, ao nosso trabalho diário ou ao nosso estudo, nem ao mandato social. Nós estamos obedecendo a Deus quando nós estamos cuidando dos nossos amigos, do nosso próximo, da nossa família, dos nossos cônjuges, ou dos nossos filhos, ou pais, ou avós. E com isso nós estamos dedicando toda a nossa vida para Ele, embora nós tenhamos no domingo um dia restrito para o exercício da piedade, irmãos. E é por isso que nós recomendamos aos irmãos que, por um lado, guardem o dia santo, santifiquem o tempo como santo no domingo, mas ao mesmo tempo santifiquem o restante do tempo, não do mesmo modo que no domingo, mas no sentido de que eles são úteis também para a vida da piedade, meus irmãos. Nesse sentido é que eu chamo a atenção para os irmãos, para o plano que o nosso conselho estabeleceu, determinou para este ano. Eu já relembrei aqui o nosso tema anual, que é todos os dias até a consumação dos séculos, indicando claramente o acento temporal do nosso tema, né? Nosso tema trabalhará com categorias temporais. Vamos comemorar durante este ano algumas datas certamente conhecidas já da igreja, estabelecidas e mantidas pelas sociedades internas ou pela junta diaconal, mas nós vamos trabalhar 5 datas que se referem à vida do nosso Senhor.
sendo que uma delas cairá na sexta-feira. Novamente, sexta-feira é santa? Não, para nós não é. Mas a sexta-feira é útil? Sim. Depois de um dia de trabalho, porque esse feriado não é nosso, não é dos reformados, depois de um dia de trabalho que os irmãos tiverem, nós queremos nos reunir numa sexta-feira santa, não no sentido do domingo, mas no sentido de que nós vamos nos lembrar e exercitar a nossa vida espiritual naquele momento e celebrar o Senhor Deus num culto referente à paixão do nosso Senhor. No domingo seguinte, nós teremos os 4 domingos do ano, durante o ano, nós teremos o nosso culto da ressurreição, que se seguirá a esse da sexta-feira, né? O culto pela manhã. Teremos também, mais à frente, o culto da ascensão de Cristo. É outra festa comemorada pelos antigos reformados. Também o culto de Pentecostes nós comemoraremos, tudo no domingo. A data que for mais próxima do domingo, a gente vai comemorar no domingo mais próximo à data. E, finalmente, o Natal, nós comemoramos atualmente a ressurreição de Cristo e o Natal. Vamos incluir, portanto, o culto da Ascensão, o culto do Pentecostes e o culto na Sexta-feira da Paixão, o único fora dos domingos, irmãos. Tudo isso em respeito à lei de Deus. A palavra de Deus não nos proíbe de celebrar, pelo contrário, nos incentiva a celebrar a vida e obra do nosso Senhor, e nós faremos isso. E nos incentiva a festejar a Deus em qualquer dia, desde que não se esqueça, ninguém esqueça da lei de Deus que diz: 6 dias trabalharás, no 7º vocês podem descansar. Dentro disso, irmãos, dentro dessa busca por santificar o tempo que é divino, nós procuraremos também incentivar na igreja o hábito do culto doméstico diário, que é um hábito presbiteriano. Isso é tanto da confissão presbiteriana de fé está lá, como também na sua constituição. É recomendado que os crentes presbiterianos se reúnam com a sua família, com seu cônjuge, com seu filho, todos os dias, e preste um culto doméstico ao Senhor, culto da casa. E também nós temos culto particular, também conhecido como a sós com Deus. Isso também nós iremos incentivar. Os nossos irmãos da congregação de Tramandaí, por exemplo, já vão começar uma caminhada bíblica aí, já vão começar a ler a Bíblia com vistas a ler a Bíblia toda em um ano, ou algo do tipo, algo próximo disso. Então, haverá um incentivo, tanto aqui na sede, como nas congregações, a que os irmãos se envolvam diariamente com a palavra de Deus, tanto em família, como também individualmente, irmãos. Esses são modos simples, bíblicos, confessionais, presbiterianos, de nós respondermos com submissão a este nosso Deus, que é o Senhor da substância da nossa vida. A substância da nossa vida é o tempo. Quer seja o nosso tempo objetivo, quer seja o nosso tempo subjetivo, quer seja o nosso tempo santificado. Basicamente, essa era a nossa aula, irmãos. Eu permaneço à disposição de vocês para o que eu puder esclarecer, que talvez tenha ficado por explicar nesta aula. E que Deus muito nos abençoe na santificação do tempo que nos cabe neste ano de 2021. Deus nos abençoe. Amém. Louvamos a Deus pela aula que acabou de ser ministrada pelo reverendo João Batista. Fica novamente o convite para caso você tenha alguma dúvida, que, por favor, registre essa dúvida no chat aqui da plataforma que você estiver utilizando para assistir essa aula. Buscaremos, na medida do possível, respondê-las. Também existe a opção da pergunta nos ser enviada neste e-mail que vai aparecer aqui embaixo na tela. E, por favor, nos enviem as suas dúvidas.
Esclarecemos que a nossa escola bíblica dominical nesse mês de janeiro ela está no modo férias, portanto, essa aula é uma aula que fazemos ela conjunta com as nossas classes de adultos, jovens, catecúmenos e adolescentes. Para fevereiro, temos a intenção de iniciar uma nova turma de catecúmenos. Caso você tenha interesse em batismo, em profissão de fé, em conhecer as doutrinas, em entender como é a Igreja Presbiteriana do Brasil, conhecer os dogmas, doutrinas, os catecismos, como algumas questões doutrinárias são tratadas em nossa denominação, essa é uma excelente oportunidade para você. Nos procure e você será inscrito na classe dos catecúmenos e pretendemos iniciá-la em fevereiro, se tivermos, obviamente, interessados. Nossas crianças, nesse mês de janeiro, estão recebendo os devocionais por meio de grupos de WhatsApp. Por favor, se você não estiver nesse grupo, se o seu filhinho não estiver recebendo esse material, entre em contato, que para nós é muito importante que os pais exerçam o seu papel de ensino dos filhos em relação à palavra de Deus. Muito obrigado por você ter assistido essa aula, por ter ficado conosco até o presente momento. Que Deus muito te abençoe. Tenham todos um excelente domingo na presença do Senhor. A Deus seja a glória.